Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, o verso 1 em diante. Nós iniciamos esse final de semana mais um ministério em nossa igreja chamado Veredas Antigas. Não sei se Alessandro e Cari estão aí, Alcione também. Estão aí ou não? Ainda não. Muito bem, nós iniciamos aí, Raimundo, está aí, Raimundo e Ju, estão aí, ok. Tivemos Fabiana e Flávia também, e Geraldo e Márcia, né? Eu iniciei, mas tive algumas dificuldades, não pude completar dessa vez, mas no próximo estarei completando. E nós iniciamos um primeiro grupo, né, esse fim de semana, Veredas Antigas, um ministério que tem o objetivo de trazer cura e libertação às pessoas, né? Também Andrezinho e Poliana iam participar, mas teve um imprevisto também, não foi isso, mas no próximo grupo estaremos presentes, né? Então, tivemos um grupo, um pequeno grupo, talvez assim, dos 5 casais, se eu não me falha a memória, que esteve lá presente, né, recebendo do Senhor. E a partir daí teremos outros grupos, né, do Veredas Antigas. Assim também, logo depois da mensagem, pastor Libério estaria anunciando também os nossos grupos de casados para sempre, não é? Temos um pequeno grupo, um piloto já iniciado pelo pastor Libério e irmã Flávia, mais 6 casais do Ministério de Famílias, não é? Que também estão concluindo, talvez daqui a umas 5 semanas, mais ou menos, 4 semanas, o primeiro estudo do primeiro grupo Casados para Sempre. E a partir daí, teremos outros pequenos grupos de casados para sempre, para ministrar na vida dos casais. E a igreja terá mais 2 ministérios, onde quem quiser crescer e se desenvolver, irá crescer e se desenvolver. Então, já prepare o seu coração para poder participar desses 2 ministérios que serão uma bênção em sua vida. Vamos lá, vamos ler aqui no capítulo 14 de Êxodo, diz o seguinte: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que não os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: Por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou os 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, os carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isto?
que nos tem tirado do Egito. Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também uma coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos no mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Oremos. Amado Pai, te agradecemos porque tu pelejas por nós. Tu és a nossa força e a nossa fortaleza. E apesar, ó Deus, das grandes ameaças que muitas vezes nos cercam, sabemos que apesar dos nossos poucos recursos, tu és o Senhor que tem o cetro da justiça em tuas mãos. És o Senhor que tem todo o poder, toda a glória e toda a autoridade nos céus e na terra, e por isso nós nos colocamos na tua presença. Nos ajuda, ó Deus, a caminhar, ó Deus, e passar com pés enxutos diante das situações que nos parecem impossíveis, Senhor. Nós te agradecemos em tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Pode sentar. Nesse momento, nós lemos: Deus havia tirado o povo de Israel da terra do Egito com a mão forte, através das 10 pragas. E Deus havia instituído a Páscoa também para o povo de Israel, porque a última praga foi o que justamente o livramento dos primogênitos de Israel,
através de um cordeiro substituto. Não é? Deus deu o cordeiro substituto ao povo de Israel e pediu para que eles imolassem aquele cordeiro, levassem para suas casas e comessem uma ou mais famílias juntos, antes da saída do Egito. Aí o faraó, o que é que aconteceu? E passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta das famílias, das casas do povo de Israel. E o anjo da morte, quando a morte viesse levar o primogênito de todas as famílias, não só do Egito, como também de Israel, então, ao ver o sangue nos umbrais, a morte passaria por sobre as casas dos filhos de Israel e não levaria, não é, os filhos de Israel. Não levaria os primogênitos de Israel. Levaria apenas os primogênitos do Egito, tanto homem como animais. E foi assim que aconteceu. Depois dessa demonstração de poder, o faraó deixou o povo de Israel ir. E Deus ainda disse ao povo de Israel: olha, pede tudo que você quiser aos egípcios, que eles vão dar. E o povo de Israel pediu tudo, não é? Pediu objetos, comida, tudo. E os egípcios queriam mais ver o povo de Israel longe da terra deles, porque sabia que a assolação tinha atingido os egípcios. E foi assim que aconteceu. No caminho, Deus, ao invés de levar eles para um caminho, levou por outro. E no verso 17 diz o seguinte: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e subiu os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então Deus, ele levou o povo para um caminho certo, deu uma volta no deserto para passar pelo Mar Vermelho. Então Deus levou o povo de Israel ali para o Mar Vermelho, propositalmente, não foi por acaso. E às vezes a gente acha, pessoal, que nós andamos às vezes em caminhos de ameaça e difíceis, porque de repente Deus perdeu o controle da nossa vida. Às vezes dá uma sensação que estamos à deriva. O homem às vezes tem uma sensação de estar à deriva, de estar diante de uma situação que não tem saída e não tem solução, que não tem explicação, não tem resposta. Agora, o povo de Israel talvez tenha sentido isso, tanto que disse a Moisés: por que não havia sepultura no Egito não? Por que não nos enterrou lá e deixou a gente morrer no deserto? Por que tirou a gente de lá dos egípcios e trouxe a gente para morrer no meio do deserto? Foi isso que o povo indagou a Moisés. Por que Deus fez isso? E às vezes, em algumas situações, e quando eu li a Bíblia, quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu olhava alguns pontos como esse, eu dizia assim: mas que povo ingrato é esse, meu amigo? Que povinho ingrato! Se eu fosse Deus, exterminava esse povo. Veja, que justiça não, juízo. Tem gente que confunde justiça com juízo, não é? Deus tem muita paciência com esse povo. E quando a gente vai caminhando nos desertos com Deus, muitas vezes a gente se vê em situações semelhantes, de dúvida, de questionamentos, e até passa pela cabeça algum questionamento contra a ação do próprio Deus em relação a nós. Muitas vezes o diabo ele se aproveita de fragilidades para nos lançar contra o próprio Deus. E foi isso que aconteceu com esse povo. No momento de extrema fragilidade, mesmo vendo o grande poder de Deus, uma experiência pessoal, eles viam o que acontecia a cada praga. A cada praga no Egito, eles estavam vendo o que Deus estava fazendo. Mas mesmo com essa demonstração, ele no meio do deserto começaram a murmurar, dizendo: por que Deus tirou a gente de lá para morrer aqui, se a gente podia morrer lá? Por que Deus me tirou da minha casa para vir para esta situação que eu me encontro hoje, da minha situação talvez de conforto, para uma situação dessa, um passo de fé que eu dei, e agora eu fico largado aqui no meio do caminho? Por quê?
Seria necessário mesmo isso? Eu sair de uma situação de conforto e de segurança e ir para uma situação de instabilidade? Por que Deus não me deixou lá na minha situação de conforto e de segurança e me trouxe para uma situação de instabilidade? Por que Ele me tirou dos meus sonhos, me mostrando novos sonhos, e agora eu fico frustrado aqui neste lugar? Mesmo com um propósito de liberdade, mas eu preferia a escravidão e a estabilidade do que a liberdade com instabilidade. Às vezes passa essa doidice na cabeça do povo. Prefere ser escravo, mas ter uma situação que esteja sob o seu controle, do que a liberdade e depender do controle de Deus. As pessoas não estão preparadas para abrir mão do controle das coisas. E o que Deus quer é justamente isso: fazer com que a gente entenda que o controle estando nas mãos dele, é que nós estamos seguros. Israel, apesar da escravidão no Egito, o povo, eles sabiam o que ia acontecer amanhã, eles sabiam que ia acordar, comer uma ração pequena de comida e trabalhar para matar. Tudo para edificar para os egípcios. Mas eles sabiam qual era a rotina deles. Pelo menos eles sabiam que iam ter um prato de feijão no outro dia. Eles sabiam que iam contar com a raçãozinha. Eles sabiam que iam contar com um golinho d'água quando tivesse com sede. Apesar de saber que também ia contar com um chicote. Um chicote para o trabalho. Porque o diabo trata o homem assim. Ele dá uma ração, mas o chicote está na mão. E a coleira também está. E o diabo leva o homem para onde ele quer. E às vezes o homem se sente satisfeito com essa manipulação e essa escravidão, só porque está comendo uma ração de feijão e um copo d'água, e uma garrafa d'água todo dia. O instinto de sobrevivência, ele se sobrepõe a uma consciência de liberdade. O fisiologismo humano, ele se sobrepõe a uma nova consciência de realização e liberdade que ele pode ter. Só porque esse instinto de sobrevivência parece que domina o ser humano. Não importa o que eu esteja levando no lombo, mas o que importa é o que está na minha mão, e eu tenho um controle daquilo, o controle da minha rotina, o controle do meu dia a dia, o controle da minha realidade, o controle das minhas parcas decisões, mesmo sendo pequenas, sendo sem valor, mesmo não sabendo de repente o que vai acontecer lá na frente, mas hoje eu sei que eu vou ter uma ração de comida e uma garrafa d'água. Mesmo sabendo que o chicote está no meu lombo, e eu vou ter que trabalhar todos os dias da minha vida para um povo que não é meu, mesmo na escravidão, eu me contento com o controle de alguma coisa. E quando Deus diz aí ao povo assim: olha, eu vou libertar vocês, mas vocês vão estar no meu controle, até o maná eu vou dar todos os dias, durante 40, veja que coisa, o povo de Israel andou no deserto durante 40 anos, e comeu maná todos os dias, durante 40 anos, meu irmão, que os cabas não enjoava não, que era um orvalho, um negócio que tinha um sabor de mel, feito um pão, e eles só podiam comer no dia, e não podia guardar para o outro dia, que senão apodrecia. E Deus disse: olha, o que eu vou dar é sua cota diária, vocês vão aprender a depender de mim. Eu não vou dar para você juntar em celeiros e estar no controle da sua vida novamente. Vocês vão depender de mim. E a primeira ação que o povo de Israel teve
quando saiu pelo caminho que Deus os levou, não o caminho que era mais perto, porque senão iam ver guerras dos filisteus, iriam temer, iam querer voltar para o Egito. Eles não sabiam, mas Deus sabia. E levou ele para um caminho mais longo pelo Mar Vermelho, e sabia que ia ter uma barreira de mar na frente, e eles iam enfrentar a ameaça egípcia na retaguarda. E mesmo com isso tudo, o povo ia ver que a liberdade é melhor do que o controle racionado. Eles iam aprender isso. A liberdade exige que nós possamos, ela exige que nós abramos mão do que temos na mão sob controle. A verdadeira liberdade é quando nós voamos sem nos preocupar que não fomos feitos para voar, mas estamos voando segundo a palavra do Altíssimo e voamos alto. A liberdade está em você ter a sua consciência aberta para um horizonte que Deus quer apresentar para você, e não o que você imaginou e o que você controla da sua vida. E era isso que Deus queria fazer com Israel, mostrar que a liberdade da dependência é melhor do que a escravidão da independência. E o que os homens vivem hoje é a escravidão da independência de Deus, porque querem escolher o seu próprio caminho de acordo com os parâmetros de avaliação que ele tem sobre os seus valores, sobre suas crenças e valores. E Deus diz assim: os padrões de avaliação são meus, não são teus, porque eu tenho o controle sobre a vida e sobre a morte, sobre os céus e a terra, sobre todo o universo, e tenho o controle da tua vida também. O que Deus quer trazer para nós hoje é uma consciência de que é muito melhor a liberdade na dependência dele do que a escravidão na dependência de nós mesmos. E por causa do fisiologismo humano, às vezes o homem prefere a escravidão na dependência de si mesmo, e não está aberto a depender dos caminhos que Deus escolhe e não que nós escolhemos. Talvez você tenha chegado hoje aqui com caminhos já na sua cabeça e um plano de voo para a sua vida. Eu acho que eu vou tomar essa decisão, eu acho que eu vou por aqui, eu acho que eu vou dobrar ali, eu acho que eu vou cruzar ali, para mim é melhor ir por aqui, para mim é melhor isso, para mim é melhor aquilo. Talvez as pessoas, claro, você é um ser humano, você pensa. Mas talvez Deus, quando você acordou hoje, Deus diz assim: você escolheu esse, mas eu escolho esse. É por dentro do mar que você vai passar. Você não vai passar pelo caminho mais curto, não. Você vai passar pelo caminho mais longe, mais ameaçador, e por dentro do mar. Você está disposto? Essa é uma pergunta para a igreja hoje. Você está disposto? A igreja está disposta a um caminho mais largo, mais longo, mais ameaçador, mas mais poderoso e libertador? Quem está disposto? Levanta a mão. Isso é um compromisso. Levantamos a mão e dizemos: eu estou disposto. Aí no meio do caminho, acontece que o povo de Israel vê aquela situação que ele não estava esperando, e ele começa a murmurar contra Deus, e Deus começa a falar com Moisés, e Moisés diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não murmurem. Quando tomamos a decisão, tudo é romântico. Quando tomamos a decisão de largar o controle e deixar o controle na mão dele, tudo é romântico, é bonito, é motivador. Afinal de contas, alguma coisa vai ficar diferente do que está. Agora, no meio do caminho, com as ameaças, a falta de água, a falta de comida, o Mar Vermelho na frente, a ameaça do Egito atrás,
o faraó correndo atrás da gente, o inimigo com armas mais poderosas do que a nossa, humanamente falando. Humanamente falando. Porque quando a gente olha para o alto, a gente vê que nós temos uma vara. Foi isso que Moisés fez. Deus disse: o que é que tu tem na mão? Uma vara. Usa a vara. Quando a gente olha para nós, irmãos, nós não vemos meios não vemos alternativas para as perguntas que às vezes vêm na nossa cabeça. Não vemos resposta. Mas quando é que nós tomamos consciência que Deus realmente pelejará por nós? A primeira coisa que eu quero dizer a você, que essa é uma garantia: Deus pelejará por você, por alguns motivos. Primeiro, verso 17 e 18, a partir do verso 15, ele diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes ao filho de Israel que marchem. E diga ao seu irmão do lado: meu irmão, marche em nome de Jesus. Para de murmurar, irmão. Para de falar. E marcha em nome de Jesus. Sai do canto, tira o pé do chão. Diga ao seu irmão: tira o pé do chão, irmão. Sai do lugar de conforto, irmão. Sai da estabilidade. É fácil se sentar no meio-fio e começar a reclamar. Agora se levanta e vai lutar com as armas que Deus te deu, para tu ver como tu vai passar pelo mar vermelho em nome de Jesus. É fácil você se sentar e ficar lembrando das cebolas do Egito, da cama do Egito, do chicote do Egito e da água nos bornéis do Egito. Os bornéis do Egito estavam cheios d'água, mas havia um chicote. É fácil ficar olhando para trás. O difícil é olhar para o que está proposto por Deus para você. O difícil é você levantar os seus olhos e olhar os montes, não olhar os montes, mas olhar para o alto e ver que o socorro vem do Senhor, não vem dos postes ídolos lá em cima, como diz o salmista. É fácil se sentar no meio da rua e reclamar porque Deus me deixou, Deus não olha por mim, não porque eu não ganhei o que eu queria ganhar, não porque a porta que se abriu não foi aquela, não porque eu fui frustrado, fiquei frustrado, não porque Deus me deu condição para eu ir para o culto, não porque eu não posso. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, levanta e olha para o horizonte e vê o que Deus tem para você. Deus pelejará por vós, diz o Senhor, e vós vos calareis, diz as Escrituras. Deus não vai calar você, impondo a você com a autoridade de Deus que Ele tem, tirando a sua voz, cortando a sua língua, fechando, cerrando os seus dentes. Deus nos calará pelos seus feitos gloriosos e amorosos e graciosos por nós. É assim que Ele cala o povo. Mesmo no meio de uma murmuração injusta, Ele disse: eu pelejarei por vocês. Mesmo no meio de uma inércia pessoal, que muitas vezes a gente fica inerte, não tem coragem de reagir, não usa as armas que Deus nos deu, de oração, de jejum, de palavra, perde o vigor espiritual porque murmura demais, perde o ânimo de continuar seguindo a Cristo, porque considera às vezes as dificuldades maiores do que as potencialidades, porque considera muitas vezes os seus sonhos maiores do que os de Deus, porque você considera que o plano era ir por aqui, era mais perto, e Deus lhe levou por ali, que é mais longe, e você não ficou muito satisfeito, e começa a perder o vigor, porque começa a fazer conta para seguir ao Deus vivo. Quando a única coisa que Ele quer
é que você confie nele e siga em frente, que ele abrirá o caminho. É isso que ele quer. Confie nele. Deposite a sua confiança nele. Não no que você vê da sua frente, não no mar que dá frente, não nas ameaças do deserto, não no caminho mais longo, não no exército poderoso, mas veja, olhe para o alto e veja o que ele pode fazer por você e através de você. Deus pelejará por vós. Sabe por quê? Primeiro, porque ele será glorificado na sua vida, na sua família, no que você realizar, ele será glorificado em tudo. Deus diz assim no verso 17 e 18: e eis que endurecerei o coração dos egípcios. Vamos ler a partir do 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize os filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Meu irmão, isso é um absurdo. Em seco. Moisés deve ter olhado para Deus assim, agora o fogo vai cair. Eu fico imaginando Deus falar um negócio desse. Moisés: foi tu que falou comigo ou veio do meu coração isso? Bota em mim, me belisca para ver se eu estou sonhando. Muitas vezes, irmão, você tem Deus fala ao seu coração e você fica assim, ó, tremendo, porque aquilo não é natural. Aquilo não tem controle. Você, depois que diz assim: meu irmão, olha, Israel, se prepare, porque a gente vai passar pelo meio do mar com pés enxutos. Vê que profeta corajoso. Vê que profeta corajoso. E o povo ali, não sei quantos milhões de pessoas ali, ouvindo Moisés diante do mar, com a vara na mão, um exército atrás, e o camarada dizendo: esse mar vai se abrir e a gente vai passar com o pé enxuto. O povo nem escapa doido. Imagine você no meio da multidão, o que é que você ia dizer? Ei, irmão, eu vou sair correndo daqui logo, vou me ajoelhar no pé do faraó antes que ele me mate. Porque o impossível vai acontecer. E pessoal, o homem não está preparado para o impossível. Por mais que você seja um canelinha de fogo. Já ouviu falar a expressão canela de fogo? Canelinha de fogo. O homem não está preparado para ver o impossível acontecer. E parece que os canelinhas de fogo, quanto mais. Que canelinha de fogo, já viu aquela música Canelinha de Fogo? Ei, Senhor, vai à frente, não sei o que. Tem aquelas músicas que eu não gravo as músicas, mas por mais canelinha de fogo que o homem seja, ele não está preparado para o impossível. Ele vai duvidar. Ele vai pensar, por quê? Porque a mente dele está voltada para o natural, mas não para o sobrenatural. Daqui que Deus faça uma cirurgia espiritual e da sua consciência, lhe mostrando que o impossível é possível. Uma coisa é você ler, outra coisa é você viver. E às vezes a situação de ameaça parece impossível que haja solução. E você fica ali, ó, duvidando, temendo e chorando, sentado no meio fio reclamando: mas por que Deus não me deixou no Egito comendo cebola? Por que eu não morri lá e vou morrer agora passando vergonha, as pessoas rindo de mim, e as pessoas não sei o que lá, e você começa a murmurar? Sabe por quê? Porque você não está preparado para ver o impossível acontecer. E eu quero dizer a você: se prepare, porque o impossível vai acontecer, porque Ele peleja por nós. Adapte a sua mente para servir a Deus. Você tem que começar a ver o mundo através das impossibilidades, não através das possibilidades apenas. Porque essa dimensão de impossibilidade pertence a Deus, mas agora pertence a você que entregou sua vida a Cristo.
E essa dimensão da impossibilidade, o mundo não vai entender. Você vai falar, o povo vai chamar você de doido. Mas eu sempre digo assim, eu sou doido por Jesus. Como eu dizia meus colegas lá no banco, quando eu me converti. Ele dizia, Marco, tu tá fanático, tu tá doido, tô doidinho. Porque eu falava para os meus amigos todos eles sabiam quem eu era e viu o que Deus estava fazendo na minha vida. Meu irmão, tu levaste uma lavagem cerebral, eu levei, do alto. Deus lavou a minha mente. E você não sabe a quantidade de sujeira que tem saído. Porque é assim que Deus faz em nós. Quando Ele entra na nossa vida, o Espírito, por isso que Jesus diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele fluirá rio de águas vivas, dizendo o que aconteceria quando o Espírito Santo habitasse na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Ele começa a se mover e tirar as crochas de gordura, de sujeira, de podridão que tem lá por dentro, e vai saindo, a água limpa vai entrando e a água suja vai saindo. É isso que acontece no homem quando tem um encontro com Jesus Cristo. Um homem que está pregando para vocês que de 10 palavras 11 era palavrão, 11 palavras de 10 era palavrão que sai da minha boca. É uma boca suja que Deus limpou com criolina espiritual. Um ambiente extremamente hostil que eu trabalhava, espiritualmente falando. E o que Deus faz é isso. Quando Ele entra na nossa vida, Ele limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa os nossos instintos, limpa a nossa visão. Ele faz a gente pensar como Ele pensa. E Deus pensa diferente da gente, queridos. Deus enxerga o mundo numa dimensão de impossibilidades, não só de possibilidades. As possibilidades Ele deixou para nós vivermos. E as impossibilidades, só Ele pode nos fazer viver. E o que Deus quer mostrar a você, por um caminho talvez mais longo do que você conhecia, e que você teve que se movimentar por meio do deserto, está na frente de um mar, com um exército hostil atrás, e você dizer, agora eu vou morrer. E Deus olha para você, agora você vai saber o que é viver. Porque o meu impossível vai acontecer agora. Não acho que Moisés é doido não, Israel. Moisés ouviu a minha voz. E quando se ouve a voz do Altíssimo, o que é loucura para os homens, passa a ser algo possível para aquele que ouviu a voz do Altíssimo. Porque é o Deus vivo que está à nossa frente. A primeira coisa, Deus pelejará por vós, porque tudo que você vai passar, que você vai viver, que você vai realizar, quando você confia nele, deposita a sua confiança nele, tudo que você vai viver, em primeiro lugar, vai ser para a glória dele. Ele disse assim, olha, verso 17, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Então o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Primeira coisa, o que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida, não se esqueça nunca, viu? A glória é dele. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Porque só Ele é Deus, só Ele é o Criador, e nós somos uma criatura. Nós somos menos do que uma gota d'água no oceano. Nós somos uma poeira que o vento leva. Ele é o Deus do universo, está acima do céu dos céus. Governa o universo com a sua poderosa mão.
diante dele se prostram os anjos, diante dele se prostram os demônios, diante dele se prostra toda a criação, diante dele se prostra todas as criaturas, diante dele através dele foram criadas todas as coisas, por meio dele e para ele e por ele todas as coisas vieram a ser criadas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a igreja diz: amém. Não se esqueçam, a glória do impossível que vai acontecer na sua vida, repasse para ele. Ele vai abrir o mar vermelho, mas não se esqueça de adorá-lo, porque a glória é dele. Ele vai mostrar que o Deus que lhe chamou é o Deus que está presente na sua vida, mesmo diante da murmuração, mas ele está presente. A glória é dele, o louvor é dele. Segundo lugar, Deus peleja por nós também. Vemos Deus pelejar por nós, e para isso precisamos ter uma atitude positiva diante da situação. Veja o verso 15. Diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Deus não quer ver você sentado e esmorecendo diante das suas dúvidas, diante dos seus desejos pessoais, diante da sua teimosia e diante das tuas... Porque o homem é impressionante. Ele tem a capacidade de querer chantagear até Deus. E às vezes a chantagem é emocional. Ele faz bico. Aí se cala, não fala com Deus, e fica assim, não. Mas Deus é assim mesmo, é a vida. Deus não olha mais para mim, Deus não cuida mais de mim. Cadê Deus? Quando Deus está tão presente. Só que Ele faz a vontade dEle, que é o melhor para você, é boa, perfeita e agradável para você. Não a sua vai dar em caminhos de morte, a dele vai dar em veredas de vida. Ao invés de você ficar numa atitude pessimista, murmuratória, olhando para trás, para o que você fez, ou o que você queria, meu irmão, em nome de Jesus, levante do seu canto, como eu falei, e marche para frente. O que é que tem feito você parar no meio do caminho? O que é que tem feito você ficar recordando do seu passado, como era, como você tinha o controle de tudo, como não sei o quê, como era confortável? Meu irmão, levante você do lugar do seu conforto, e enfrente as veredas, enfrente os desafios, abra os caminhos, seja uma pessoa que vai ali desbravar o caminho, e não seja uma pessoa que quer tudo de mão beijada na sua mão, não, meu irmão. Em nome de Jesus, as coisas de Deus, elas são construídas, o reino é tomado por força. Se você quer restaurar a sua família, entenda, depende de uma atitude sua. Se você quer, de repente, ter uma situação melhor, não é socialmente falando, profissionalmente falando, depende de uma atitude sua. Vai estudar, vai se preparar, vá à luta, meu filho. Não fique reclamando do que Deus lhe deu, não, do que Ele não deu. Ele lhe deu inteligência, lhe deu saúde, lhe deu perspicácia, lhe deu vontade. Abre a oportunidade, vai em frente, meu irmão. Quando o mar se abrir, passe por ele, não fique ali com medo que as águas fechem, não. Passe por ele em nome de Jesus, meu querido. Uma atitude positiva. Se você tem um ministério, não fique fazendo conta para ver se está na hora. Deus não lhe chamou? Se Deus lhe chamou, dê um passo e vá, meu filho. A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, tem gente morrendo.
Não sei se eu já contei uma experiência que eu tive aqui quando Deus me chamou para o ministério. E ficar aquele negócio na minha cabeça, mas será que eu sou capaz? Será que é isso? Mas meu Deus, não vai dar certo. Eu me conheço, não vai dar certo. Como é que eu não sei cuidar nem de mim, quanto mais dos outros? Aí o diabo começa a botar pensamento e a nossa insegurança começa a agir também. E eu não vai dar, eu vou dar um passo para trás, não vai. Vem um monte de pensamento na cabeça. E Deus, um dia, ele levou minha esposa a ter um problema, sei lá o que era aquilo, a gente não sabe até hoje. Ela teve um mal lá, que ela desmaiou de tanta dor. E eu levantei um clamor a Deus, desesperado, para que ela não morresse. Eu e ela no nosso quarto. E eu disse: Deus, tem misericórdia da minha esposa, tu me deste ela, não me tira ela. E nesse momento, Beth acordou, foi para o banheiro e vomitou, não saiu nada. E ela estava bem. E nós fomos orar ao Senhor e fui agradecer a Deus o que Ele tinha feito. E atendeu o meu clamor na hora da minha angústia. Tudo estava, eu não tinha nenhum controle da situação. Nenhum controle. E Deus falou assim para mim: se assim tu não clamares, muitos morrerão. Se Deus te chamou para o ministério, eu quero dizer a você, não calhe a sua boca não, meu irmão. E nem fique recuando, nem fique andando de freio de mão puxado, não. Tem gente que anda com freio de mão puxado. Tem gente que anda assim, freio de mão puxado. Não sai do canto. Larga o freio de mão, meu irmão, e corre a carreira. Corre a carreira que está proposta. Sabe por quê? Porque se você puxar o seu freio de mão, muitas pessoas vão morrer, porque Deus colocou a responsabilidade sobre a sua vida de proclamar a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que liberta o indivíduo. Não fica achando que a tua casa é o lugar mais confortável, não. O lugar mais confortável é o centro da vontade do Deus vivo, ainda que você tenha que abrir mão do seu conforto. E as coisas não vão acontecer como você quer, não. Os caminhos é Deus que vai escolher. Quem depende dele não escolhe caminhos. Quem depende dele toma posse dos caminhos que ele escolheu. Das circunstâncias. E peleja, irmão. Levanta da tua cadeira e marcha. Toma uma atitude positiva em relação ao chamado que Deus fez a você. Terceiro lugar, no verso 16 ele diz o seguinte: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nós vemos Deus pelejar por nós também, quando utilizamos o que temos nas mãos e não o que não temos. Tem gente que trabalha com o que não tem. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu fosse assim. Ah, se eu soubesse isso. Ah, se eu fosse preparado como fulano. Ah, se eu tivesse dinheiro como cicrano. Ah, se eu tivesse na posição de fulano. Ah, se eu não sei o que. Ah, se eu não sei o que lá, meu querido. O que é que você tem na mão? Como é que uma vara ia abrir um mar, meu querido? Pense direitinho. Como é que um cajado ia abrir um mar, meu filho? Você já viu algum mar abrir? Já? Quem viu aqui? Levanta a mão. Se levantar, eu vou saber onde você viu. Vou aí, vou chamar você para dar um testemunho. Eita, aí é que ninguém vai levantar a mão mesmo, né? Como é que Deus diz a mulher, vai passar com o pé enxuto? Mas eu acho que a vara, ele tremia mais do que a vara verde. Ele ouviu aquele negócio e disse, mas como é que isso vai acontecer? Como é que Deus vai salvar milhares de pessoas através da sua vida, se você não sabe nem cuidar de si mesmo direito?
Como é que Deus vai fazer com que corações creiam na sua pregação, se você não sabe nem falar direito e você é gago como Moisés era? Como é que Deus vai lhe levar para o meio de um povo que você não conhece a cultura, a língua, e você é uma minhoca que gosta de terra? Porque quem gosta de terra é minhoca. É ou não é? Ah, Deus, eu gosto dessa terrinha que é boa, é fofinha, é agradável, aqui é ventilado, aqui eu estou na minha casa, aqui eu não sei o que, não sei. Meu irmão, Deus para e deixa você falar até você cansar. Quando você cansa, ele diz assim: mas o que eu tenho para você é muito maior do que toda a sua minhoquice. Porque o que eu tenho para você, os meus sonhos, os meus planos são maiores do que os teus planos. Os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Você não consegue ver o amanhã, eu consigo. O que Deus quer dizer a você, que apesar de você começar a fazer conta, em nome de Jesus, joga a calculadora fora e confia em Jesus, meu filho. Confia em Jesus. Trabalha com o que você tem na mão, com o recurso que Deus te deu, com os dons, com os talentos, com a sua disposição, com o seu vigor, com o seu poder de influência, com a sua sabedoria. Deus te deu algo que pessoas não vão ter. E Ele quer usar você. Ele não quer usar o seu vizinho. Diga ao seu vizinho do lado: Ele não vai te usar para o que Ele me chamou. Ele vai usar a mim. Diga. Diga ao seu vizinho, meu irmão. Isso não é egoísmo, não. Isso é consciência. Agora diga ao seu vizinho do lado assim: Ele vai usar a você para o que Ele lhe chamou. Não vai usar a mim. E você pode dizer a ele de novo: meu irmão, levanta da tua cadeira e vai agora. É importante que você entenda que Deus não vai te usar quando você tiver, não tem aquela palavra, quando eu tiver preparado, eu vou. Meu irmão, isso nunca vai acontecer. Nunca você vai estar preparado. Porque quem lhe capacita é o Deus Altíssimo. Vai chegar o seu tempo, o seu momento, que Deus vai dizer: chegou o tempo, como disse a mim, na minha casa ali, quando Ele disse a mim: vai e funda e inicia a minha igreja. Eu sei o dia, sei a hora, sei tudo, o ano. Chegou o momento de Deus. Chegou um irmão, chegou para mim e disse assim: pastor Marcos, olha, não fique muito triste se não for muita gente com o irmão, não. Eu digo: meu irmão, olha, veja, se for eu, minha mulher e meus 2 filhos, eu vou estar lá. Porque foi Deus que mandou. Eu vou pregar para eles, nós vamos louvar juntos. E Deus vai salvar as vidas que Ele quer salvar. Quando é a voz de Deus que nós escutamos, Ele honra. Agora, não ache que o tempo é o seu, pelo seu padrão, seus conceitos de preparação, pelos seus conceitos de capacitação. Em nome de Jesus, saia disso. Deus quer usar você com a vara na mão. Vê o que Ele lhe deu. Ele deu esse cajado a você. Você vai entrar em lugares que eu não vou conseguir entrar. Você vai influenciar pessoas que eu não vou ter acesso. Eu preciso de você e você realmente precisa de mim, porque nós somos um time, uma equipe. E trabalhamos juntos. E vocês sabem, minhas ovelhas aqui nessa igreja sabem. Eu delego e eu confio quando eu conheço. E sabem que eu não sou centralizador de jeito nenhum. Quem disser, meu irmão, vai ter que provar. Agora, eu ando junto. Ando junto. E em nome de Jesus as coisas sempre acontecem, porque o Senhor é que peleja por nós. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, use o que você tem na mão. Agora, não enterre o seu talento.
não enterre o que Deus deu. Se Moisés enterrasse aquele cajado, o povo de Israel ia morrer todo. Iam morrer todos. Em último lugar, Deus peleja por nós e nós venceremos as nossas batalhas. Verso 24 e verso 25 diz o seguinte: e aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Os seus próprios inimigos reconhecerão que o Senhor peleja por você. E não vai ser porque você é bom, vai ser porque o Deus de Israel é que peleja por você. E não vai ser porque você é forte, e não vai ser porque você é influente, e não vai ser porque você tem uma relevada posição, e não vai ser porque você é o suprassumo da intelectualidade, vai ser porque o Senhor de Israel peleja por Israel. Nós venceremos todas as ameaças e desafios, porque o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Se você está sentado na beira do Mar Vermelho, filho, levanta do lugar que você está sentado, com medo de morrer, com medo de apodrecer naquele lugar e ninguém olhar mais para você. Levanta dali e, em nome de Jesus, usa o recurso que está na tua mão, vai em frente, mete a cara onde Deus mandou você fazer e realiza algo glorioso para Ele, porque a glória é dele e a honra é sua. Vamos ficar em pé, vamos orar.